A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso e que está aí registrado no capítulo 6, do verso 10 em diante. Você pode, se quiser, abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Enquanto você procura sua Bíblia, eu quero pedir a você que está nos assistindo que após você possa se inscrever, dar o seu like, deixar um comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Até aqui, né? O apóstolo Paulo, ele vem tratando de diversos assuntos no decorrer dessa epístola. No capítulo 5, ele vem falando da relação, como deve ser a relação do cristão com o outro, como eles devem se relacionar, como eles devem se comportar em relação a um ao outro. Ele vem falando também sobre a relação familiar, os dons, a vida no Espírito Santo, a maneira como cada servo de Deus deve tratar a sua esposa, como cada esposa deve tratar o seu esposo. Fala da maneira da relação pais e filhos, filhos e pais, né? E sobre o nosso trabalho, a nossa relação trabalhista. E por fim, ele chega ao final, já quase dessa epístola, ele usa essa palavra, quanto ao mais, ou seja, tinha mais coisa para se falar, mas ele iria concluir com algo que ele julgava que era extremamente necessário e principal. Ele falou, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Bom, essa é a primeira coisa que eu e você precisamos entender. Nós não temos força própria. Nós não geramos força própria. Eu lembro quando eu era garoto, eu tinha uma bicicleta que meu avô me deu e ela tinha um farol e tinha um dínamo que encostava na roda, que à medida que a bicicleta, o pneu da bicicleta rodava, aquilo rodava e acendia a lâmpada. Eu achava aquilo o máximo, mas tinha que pedalar, né? Nós não temos força própria. A nossa força, o nosso dínamo, a nossa vida espiritual com Deus vem de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo. Agora, você também tem que pedalar. Tem que pedalar como? Você precisa, né, saber se relacionar com os outros. Você precisa afinar os seus dons. Você precisa tratar bem a sua esposa, você precisa tratar bem o seu marido. Filhos, vocês precisam respeitar os seus pais, vocês precisam respeitar os seus filhos. E se tiver que disciplinar, tem que ser em amor, né? Então, há muita coisa que envolve a nossa relação, nosso comportamento no trabalho. Não adianta ser uma coisa na igreja e ser um leviano piadista no trabalho. Não adianta você ter duas personalidades. Não. Para que eu e você venhamos a ser fortalecidos no Senhor, nós temos que pedalar. E pedalar como? Na santificação. Fazer esforço. Temos que
empregar força para lutar contra a carne, para lutar contra aquelas coisas que são contra a santidade de Deus, contra a palavra de Deus, e temos que lutar contra a nossa própria carne que deseja o mal, porque nós vivemos no estado de pecado, né? Houve o estado de inocência onde só Adão e Eva viveram, o estado de pecado no qual nós vivemos hoje, o estado de glória que nós vamos viver no futuro quando formos para o céu, né? Ou quando Jesus voltar. E é preciso entender isso. Você não pode colocar sua força nesse mundo exterior e nem naquilo que esse mundo oferece. Eu e você, o crente em Cristo Jesus, ele é fortalecido no Senhor. Diga, eu sou fortalecido, eu sou fortalecida no Senhor. A minha e a sua força vem do Senhor. A segunda coisa que ele fala aqui, no verso 11, ele nos chama a atenção porque nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual, com um inimigo invisível. E, coincidentemente, nós também estamos numa guerra com um inimigo invisível, que é o vírus da Covid. E como é que as pessoas têm feito? Elas colocam máscara, elas usam luvas, elas passam álcool gel, elas fazem de tudo, medidor de temperatura o mais novo possível, né? Todos os cuidados, tomam todos os remédios, pegam todas as orientações, estão tentando se proteger, porque não consegue se ver. Pois bem, Deus nos dá uma dica de como é que nós temos que nos proteger contra esse inimigo invisível que é o diabo. Primeiro, eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Em algumas versões está a palavra armadilha. Armadilha. Que você mal percebe e cai. São os famosos laços, né? Eu, na minha época, quando eu cresci em Rio Bonito, eu tive essa experiência da qual me arrependo, não creio que deveria ter feito, mas fazia parte da minha infância. Eu cacei muito, então armava laço para passarinho, armava salpão, rede, aquelas coisas, pegava um monte, né? O diabo, ele faz a mesma coisa, ele coloca laço, ele coloca rede, mas você não vê. E às vezes você acha que é a coisa mais ingênua do mundo, a coisa mais tranquila, e quando você vai ver, você já está preso e não sabe como se soltar, né? E essa armadura de Deus, a razão pela qual eu devo usá-la, a resposta está no verso 12. É porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, ao nosso redor, sem que você veja, as regiões celestes estão aqui, ou seja, os seres celestes, tanto aqueles que nos ajudam, quanto aqueles que querem nos prejudicar. E se eu estou numa batalha, eu não posso ir sem a minha armadura. Eu preciso ir com a minha armadura. E Paulo, ele lista aqui uma série delas, mas todas elas estão relacionadas com o que ele falou antes. A maneira como eu me relaciono com meu irmão, a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com meu esposo, a maneira como eu me relaciono com meus filhos, a maneira como eu me relaciono no trabalho, todo esse comportamento de santidade, ele constitui a nossa armadura. E aí, né, ele fala, olha, nossa luta não é contra eles. Então, o verso 13 diz, portanto, tomai
A ideia que Paulo me passa é de que parece que a igreja de Éfeso deixou aquela armadura pendurada ali, né, e não usava a todo tempo, só em ocasiões especiais. Há servos de Deus que se tornam homens e mulheres de oração quando a coisa fica difícil, mas numa vida normal não vestem armadura. Nós estamos numa luta. Nós precisamos nos vestir adequadamente para vencer. E a única armadura que cabe certinho em nós para vencermos as forças espirituais do mal é a armadura de Deus. E aí, Paulo, ele diz o seguinte: primeira coisa, a armadura é para que eu possa, primeiro, resistir, né? A gente que pensa que a armadura, que a primeira função dela é para atacar. Não, resistir. Resistir às tentações, resistir àquela mulher que te assedia no trabalho, aquele homem que vive soltando piadinha para você. Resistir à tentação de não lutar pelo seu casamento. Resistir à tentação de sonegar, de esconder, de mentir. Resistir. Então, essa é a primeira função, resistir. E Paulo diz que existe um dia específico, um dia mau, um dia que parece que tudo ocorre ao mesmo tempo. E diz que depois de resistir, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então aí eu venço, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Então, por essa razão, nós devemos manter o nosso coração dessa forma, buscando espiritualmente. Uma coisa importante é que não basta fazer tudo, mas tem que ficar firme, né? Ficar firmes, permanecer inabaláveis, cingindo com a verdade, com o couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, embraçar o escudo, tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno com toda oração e súplica. Veja, tudo é espiritual. Você pode não perceber, mas você está passando por uma luta espiritual e pode estar desarmado. A minha oração nessa manhã é que você comece a repensar a sua relação com o seu próximo, repensar a sua relação com a sua família, né, a sua relação com Deus, e manter firme a sua vida e o seu coração em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir agora que o Senhor renove as forças dos teus filhos que estão abatidos e cansados, que eles se renovem em ti, e que o Senhor os ajude a vestir essa armadura, tomar essa armadura para vencer esse inimigo invisível e depois tudo ficar ali inabalável, firme com o Senhor. Assim eu peço que o Senhor os abençoe e que os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.